Olá pessoal, este é o canal Defesa Criminal. Estamos direcionando nossos conteúdos para os advogados criminalistas, estudantes, profissionais do direito que têm afinidade com o direito processual penal e temos por objetivo trocarmos experiências e ideias sobre a prática do processo penal. Meu nome é Rogério Tomás, sou advogado criminalista e hoje falaremos sobre o universo do habeas corpus. Como vocês podem perceber, amigos e amigas, temos aqui um rascunho. Não se preocupem, peço desculpa pelos garranchos, mas este rascunho tem a função de me guiar para que eu possa, da melhor maneira possível, levar a vocês um pouco da nossa experiência acerca deste instrumento tão importante que é o habeas corpus. Então nós temos aqui o universo do habeas corpus e falaremos da importância da prática deste remédio heróico, como alguns chamam. Como devemos fazer para proteger o processo, para darmos, melhor dizendo, ao magistrado tranquilidade para que possa conceder a tão batalhada ordem de habeas corpus. Então vamos lá, sem mais delongas. O habeas corpus, então, ou o writ, lembre-se, writ, no right. O writ é um instrumento poderosíssimo que o advogado tem à sua disposição para, através dele, fazer que seja efetivado as garantias individuais, qual seja a garantia individual mais importante, talvez, que o cidadão possa ter após a própria vida, que seria a sua liberdade ou a ameaça da sua liberdade. Então, nós temos que entender que não basta tão somente fazermos aquele habeas corpus Nutella, onde apresentamos uma petição demonstrando que a garantia da ordem pública não está em risco, a garantia da ordem econômica não está em risco, que a instrução criminal não tem inconveniente nenhum, ou qualquer daqueles itens que estão elencados lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. Isso seria um habeas corpus Nutella, temos que ser raiz, e um habeas corpus raiz é aquele que dá tranquilidade para o julgador, seja nos tribunais, no STJ ou no STF. Temos que dar tranquilidade para que o julgador pense, olha, esse habeas corpus está me demonstrando que se eu eventualmente substituir a prisão por uma medida restritiva, de direito, aquelas medidas alternativas do 319 do Código de Processo Penal, ou melhor dizendo, medidas constritivas de liberdade, aquelas alternativas à prisão, o julgador, assim o fazendo, não terá maiores incômodos e terá tranquilidade. Então vamos fazer aqui um panorama para como agir para que possamos dar essa tranquilidade para os julgadores. Então a estratégia tem que ter em conta, ao impetrarmos o habeas corpus, o seguinte: cada vez mais a jurisprudência defensiva vem ganhando força nos tribunais. Olha só, jurisprudência defensiva não tem relação à defesa do réu e nem à defesa que o advogado busca em face dos direitos do réu. Pelo contrário, a jurisprudência defensiva é a jurisprudência que cada vez mais tenta impedir o conhecimento do habeas corpus por vários motivos. Dentre eles, talvez o principal, o excesso de trabalho, o excesso de demanda que chegam aos tribunais. Estratégia e jurisprudência defensiva. A jurisprudência defensiva, então, ao contrário do que pode sugerir o nome, é a jurisprudência que protege o tribunal para que ele não tenha, os tribunais, melhor dizendo, não tenham que analisar o habeas corpus. Então nós temos que ter estratégia quando peticionarmos, quando formos fazer nossos memoriais, entender como redigir para um tribunal local, Tribunal de Justiça, TRFs, como direcionar e peticionar o nosso habeas para o STJ e o STF sobre o risco de adentrarmos em searas das quais os tribunais possam simplesmente não analisar e denegar liminarmente a ordem. Sequer analisam a ordem de habeas corpus, a sua impetração. Assim sendo, continuando ainda na questão dos cuidados que temos que ter acerca da jurisprudência defensiva, é bom ressaltar que até
Tempo recente, você poderia impetrar o habeas corpus, que negado no tribunal local, poderíamos impetrar um outro habeas corpus, que seria o habeas do habeas, ou o habeas corpus substitutivo do recurso ordinário, e poderíamos sucessivamente impetrar um outro habeas corpus quando não tivermos ou não tivéssemos êxito nos tribunais locais para o STJ, para o STF, e com poucos dias, ou 30 dias, ou pouco mais, teríamos ali o habeas corpus já analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Do mesmo modo, quando pleiteávamos uma liminar no habeas corpus, você poderia então impetrar o habeas corpus, pedindo que seja analisado a liminar, que quando negado, você pedindo o afastamento da súmula 691, poderia impetrar outro habeas corpus no STJ para analisar a liminar que fora negada no tribunal local e assim sucessivamente, até que a análise da liminar pudesse chegar ao Supremo. Fato é que hoje em dia não temos tanta facilidade. Aliás, como nós já dizemos, cada vez mais a jurisprudência é defensiva. Defensiva em relação aos tribunais, que cada vez mais se defendem de analisar os habeas corpus. Parece um contrassenso, mas essa é a prática. Então vamos falar aqui sobre alguns marcos da jurisprudência defensiva, ou seja, alguns julgados que originaram nos tribunais para que pudessem dificultar a análise dos habeas corpus. Aqui nós temos, talvez, o famigerado habeas corpus 109.956 da relatoria de Marco Aurélio, um habeas corpus 109.956 do Paraná, onde o ministro, logo ele, Marco Aurélio de Melo, um dos ministros mais garantistas do Supremo Tribunal Federal, entendeu que seria o caso de vedar o uso do habeas corpus substitutivo, ou seja, o habeas do habeas. Sendo assim, não poderíamos mais impetrar o habeas corpus e, quando denegado, impetrarmos um outro habeas corpus ao invés do recurso ordinário constitucional, por exemplo. Por isso, o habeas corpus substitutivo passa a ser aqui, então, vedado em todas as hipóteses. Até que, no habeas corpus 110.382 do Rio Grande do Sul, numa tentativa talvez de redimir desse contrassenso, uma tentativa de redimir deste absurdo, tem-se então este habeas corpus 110.382, onde o plenário chega à seguinte conclusão: tudo bem, vamos voltar atrás, mas não voltaremos totalmente atrás. Afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal não é um tribunal de vai e vem dos entendimentos. Então, nesse sentido, o que entendeu-se naquela ocasião desse mencionado habeas corpus? Somente para a liberdade o habeas do habeas poderá ser aceito. Assim, as questões processuais, tais quais nulidade, por exemplo, excesso de denúncia, trancamento de processo, nessas hipóteses não poderão ser aceitas o habeas do habeas. Ficou um entendimento na ocasião do mencionado habeas corpus, então, que tão somente para a liberdade poderia os tribunais conceder a ordem na possibilidade de habeas do habeas. Pois bem, então, o que é importante a partir desses entendimentos, a gente ter cuidado. A partir desses entendimentos, como devemos agir? Devemos, então, na medida do possível, respeitar o rito, porque a gente ou respeita o rito ou a gente deixa o nosso habeas corpus e o nosso pedido à discricionariedade do julgador, ou seja, ao bom ou mau humor, ao entendimento do julgador. Então, por isso, não podemos subestimar os ritos se quisermos, melhor dizendo, levar o nosso habeas às esferas mais altas do Poder Judiciário, digamos assim. Então, uma das situações que o colega advogado e a colega advogada devem ter em mente é a adequada instrução. Como que a gente vai, então, instruir
a nossa petição. Instrução do habeas corpus. Documentos originários são aqueles documentos que a gente tende a juntar ordinariamente, digamos assim, a denúncia, por exemplo, cópia do flagrante, alguns depoimentos do flagrante, a medida que converteu ou a decisão que converteu em preventiva, enfim, todos aqueles documentos que geralmente a gente tende a juntar no habeas corpus. Mas não podemos ficar só neles. Além desses documentos separados, DOC 1, DOC 2, DOC 3, junte-se no último DOC a íntegra do processo. Isso é muito importante. Não deixemos, então, a discricionariedade do julgador. Tem muito trabalho. Os tribunais estão abarrotados. Então, o que nós devemos fazer ao impetrar o habeas corpus é pontuar os documentos que achamos importantes e o último anexo, a íntegra do processo, para que não corra o risco de ter o seu habeas corpus negado por ausência de instrução. Então veja bem, ausência de procuração, por exemplo, existe no STJ, a quinta turma, salvo melhor juízo, tem se julgado que entende ser necessário. Aqui em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça também de Minas Gerais, a Câmara também é julgado que exige juntada da procuração. Então, não deixemos a discricionariedade imperar, ou seja, ao entendimento de um juiz ou de outro. A gente tem que diminuir a discricionariedade do julgador. Nós temos, então, que fazer de tudo para que o nosso cliente fique satisfeito. Já pensou você ter um HC negado e o seu cliente lê ou chegar a seu cliente a notícia que o HC dele foi negado porque você não juntou uma procuração? Pois bem, então não podemos deixar, vou repetir porque isso é muito importante, a discricionariedade dos julgadores reinar. Outro exemplo, não caia na tentação de discutir culpa do seu cliente, porque você vai adentrar aí, você vai ter contra você aí, contra seu habeas corpus, a dilação probatória. Não se discute questão probatória no habeas corpus. Você vai mostrar, então, duas coisas. Uma para o seu cliente, que você não conseguiu e que seu habeas corpus, você não conseguiu êxito porque talvez liminarmente ele foi negado. E, por outro lado, quem estiver julgando, o relator do seu habeas corpus, seja no tribunal, seja no STJ, no STF, vai ver que você é um Nutella. Então, meus amigos e amigas, em habeas corpus não se discute o que o seu cliente fez ou não fez no sentido de defender a inocência ou não do seu cliente. E é nesse sentido que a gente tem aqui um julgado, o julgado 96820 da relatoria do ministro Fux do Supremo Tribunal Federal, onde ele faz a diferenciação muito importante, a revaloração jurídica do fato posto versus revolvimento do conjunto fático probatório. Ou seja, você pode adentrar na revaloração jurídica do fato posto, mas você não pode revolver o que? O conjunto fático probatório. O habeas corpus não é a seara onde se discute. Então, o revolvimento, reanalisar a prova, melhor dizendo, não seria o caso do habeas corpus. Uma observação importante. Temos, então, na hora de redigir o habeas corpus, sabermos essa diferença de revaloração jurídica do fato posto com revolvimento do conjunto fático probatório. O que quer dizer, afinal de contas, Rogério? O que quer dizer esse tal de revolvimento do conjunto fático probatório? Aqui é o seguinte, é o fato posto, é o que o juiz falou, a autoridade coatora falou naquele decreto prisional que foi posto pelo juiz de primeiro grau, por exemplo. E aqui nós temos, então, um exemplo para clarear a ideia dos amigos. Nós estamos aqui falando de cliente que tem posses, de cliente rico, que tem residência, por exemplo, na Europa, tem uma mansão na Espanha, está sendo acusado de um crime e o juiz, em primeira instância, o juiz de primeiro grau, então, faz o seguinte, vou a título de exemplo,
converta a prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando aqui a ameaça à aplicação da lei penal. Vamos garantir a aplicação da lei penal. Afinal de contas, trata-se o acusado de pessoa rica com casa no exterior. É um exemplo. Isso é o fato posto. Então, meus amigos, sabemos que quando o flagrante é convertido para preventiva, podemos diretamente impetrar o habeas corpus para o tribunal. Não precisamos de passar pelo crivo do juízo de primeira instância. Ao irmos para o segundo grau, então, para o tribunal, se discutirmos a questão se o cliente tem ou não tem a residência na Europa, aí você vai se lascar, porque isso é o fato posto. O fato posto foi o que o juiz de primeiro grau colocou. Colocou que tem casa na Europa, em algum país europeu. Então, você tem duas hipóteses. Uma, ou você pede para que o juiz de primeira instância faça uma nova análise, uma reavaliação do pedido, mostrando que não há indícios nenhum de que seu cliente vai fugir, inclusive ofereça o passaporte, ou, caso contrário, vá direto para o tribunal, mas não discuta o fato posto, se tem ou não tem a residência, porque nesse caso você estará aí incorrendo no revolvimento do conjunto fático probatório, o que é vedado. Então, o que você pode fazer é discutir a revaloração, melhor dizendo, jurídica do fato posto. Então, você chega ao tribunal e fala: Excelências, embora o meu cliente tenha uma casa na Europa, não há indícios nenhum de que ele vai fugir, não há notícia, não comprou passagem aérea e, para reforçar o seu argumento, apresente o habeas corpus. Ficou claro a diferença, então, prática entre revaloração jurídica do fato posto e revolvimento conjunto fático probatório? Sigamos, então. Não contradizer fatos postos. Ok? Entendido? Passemos à frente. Para a gente entender, então, esse universo prático do habeas corpus, o que nós temos aqui no nosso rascunho, essa letra horrorosa, diga-se de passagem, mas isso é um guia, repito, temos que saber alguns princípios das medidas cautelares e da prisão. O primeiro deles é que é excepcional, a medida tem que ser excepcional, sob o risco de ser considerado, então, antecipação de pena, o que é vedado pela legislação. O que isso quer dizer? A excepcionalidade quer dizer que a medida cautelar seja privativa de liberdade ou as alternativas do 319 do CPP, ela tem que atingir uma finalidade útil do processo, ela tem que preservar o processo, ela tem que dar tranquilidade para o prosseguir do processo. Então, tem que proteger o caminhar do processo, tem então que proteger as provas e a produção dessas provas. Você, então, ao impetrar seu habeas corpus, tem que mostrar para o juiz. Repito, Excelência, pode soltar. Ou, Excelência, vamos usar o 319, uma medida alternativa, porque estão dadas aqui as garantias para que o processo esteja protegido e que, ao final do processo crime, nada fique prejudicado. Que, ao final, que chegue-se ao final deste processo crime sem turbulência nenhuma por parte do meu cliente. Então, tem que dar tranquilidade para o julgador. Essa é a função de quem está impetrando o habeas corpus. Exemplo, o acusado que está ameaçando a testemunha. É um outro exemplo. Acabou a audiência e aí constam nos autos que o acusado estava, então, ameaçando a testemunha. Acabou o processo, ficou demonstrado na instrução que não tinha essa ameaça, acabou o processo, pede-se, então, a revogação da preventiva. Por quê? Se é caráter excepcional a prisão, se a finalidade útil é defender o processo, já peça na audiência. Nas alegações finais orais, antes das alegações, mas já peça desde já, considerando que demonstrou-se que não tem aquela ameaça, então a finalidade útil, que seria então a proteção do processo, está garantida. Ou seja, não há risco para o processo, não há risco à testemunha. Sigamos então com o nosso rascunho.
Essas medidas cautelares e prisionais, né, ou as medidas de prisão cautelar ou aquelas do 319 do CPP também são regidas pela provisionalidade, ou seja, acautelar o processo por tempo determinado. Essa é uma das funções também. Ou seja, vamos repetir aqui, temos que evitar o risco processual. E aqui nós temos anotado no nosso rascunho a questão justamente da testemunha. Então, se a testemunha não está sendo ameaçada, joia, vamos pedir a revogação da prisão, porque não subsiste mais razão alguma. Aquela razão deixa de existir. Então, o 316 do Código de Processo Penal, em sua literalidade, diz justamente isso. Se não subsiste mais o risco ao processo, não há de justificar a medida cautelar, ok? Do mesmo modo, nós temos também a questão das cautelares vinculadas a funções, seja pública ou privada. Uma pessoa que trabalha numa empresa e que cometeu um crime econômico ou numa estatal, ela pode ser também, ao invés de ter sua liberdade constrita, pode perfeitamente ter afastado ou ser afastada daquela função na qual colocava em risco o processo, de modo que cessa o risco e o processo pode prosseguir de maneira tranquila. Então, a provisionalidade é uma característica das cautelares e tem que ser fortemente demonstrada no habeas corpus. Vamos falar agora um pouco de motivação. Motivação Nutella. Existem as motivações Nutellas também. Alguns juízes, a pretexto de manter a prisão do seu cliente, simplesmente faz alusão ao artigo 312 do Código de Processo Penal, onde fala em garantia da ordem pública, né? Onde fala lá da aplicação da lei penal, onde fala da conveniência da instrução criminal ou garantia da ordem econômica. Ou seja, joga tudo ao ar, mistura tudo e fala que para garantir todos esses elementos do 312 é que se decreta a prisão. Então, não basta indicar essas hipóteses do artigo 312, sob o risco de estar ferindo a fundamentação, sob o risco de estar desrespeitando o artigo constitucional que obriga toda decisão judicial a ser fundamentada. Não é isso que temos no artigo 93, inciso 9 da Constituição da República, artigo 93, inciso 9, e agora também, relativamente recente, o 315 do Código de Processo Penal. E aí, uma dica importante, uma observação importante. Ao impetrar um habeas corpus, os tribunais vão pedir informações à autoridade coatora. O juiz, que for naquele momento a autoridade coatora, não pode inovar a fundamentação. Por quê? Ele não pode ler seu habeas corpus, ver o que você fez e depois inovar, fortalecer a fundamentação. Isso é vedado, isso não vale, isso tem que ser combatido. Do mesmo modo, o tribunal não pode inovar a fundamentação do juiz de primeira instância. Se o juiz da primeira instância fala em garantia da ordem pública, se o juiz da primeira instância fala de garantia da ordem pública, não pode vir depois o Tribunal de Justiça e falar sobre conveniência da instrução criminal. Fiquem atentos, porque isso não é tão raro ocorrer. E ocorrendo tem que ser combatido, porque trata-se de conduta ilegal. E vamos ainda aqui falar, vou fazer uma passagem aqui, no quarteto mágico, que eu costumo dizer, que são alguns enunciados pretorianos importantíssimos de saber. Tá? São 4. O STF habeas corpus 125.670, que é justamente um assunto do qual acabamos de falar. Instância superior não pode suprir ou inovar a fundamentação do decreto originário. É justamente aquilo que eu falei. Não vem o tribunal querer melhorar a fundamentação que ficou fraquinha lá do juiz de primeiro grau. Então, quem diz isso é o Supremo Tribunal Federal no habeas corpus 12.5670. Então, isso não é invenção nossa. Isso, inclusive, foi sedimentado em jurisprudência. Então, temos que ter muita atenção para ver se não estamos aí sofrendo um enxerto nas informações. Ok?
E aí, vale também dar uma pincelada numa questão que eu reparo que acontece muito entre colegas criminalistas ou colegas que não são da área criminal e que eu vejo agir da seguinte maneira. Após ter a prisão preventiva convertida em liberdade provisória, após ter a prisão em flagrante, o auto de prisão em flagrante ser convertido para prisão preventiva, temos que entrar com pedido de liberdade provisória? Há essa necessidade de liberdade provisória na primeira instância ou é desnecessário? Isso vai depender. Na maioria das vezes, eu particularmente não entro, já entro direto com habeas corpus, né? Então, porque você já tem ali o decreto originário, o ato coator, o fato posto já está ali na primeira instância. O que acontece? Se você começar a entrar com uma, com duas, com três liberdades provisórias, baseado no mesmo fato posto e sem nenhuma informação nova, o juiz só vai melhorando, corre-se o risco do juiz ir melhorando o ato coator, de forma que pode dificultar depois a sua tentativa de, ao subir o seu pedido através de habeas corpus, você ter êxito. Então não é necessário. Então corre-se o risco de você fazer com que o juiz corrija a sua decisão se você fizer sucessivos pedidos. Então, conselho, não precisa de entrar com a liberdade provisória. A não ser que, vamos dar um exemplo, tem um fato posto pelo juiz, mas você tem uma informação que pode mudar a situação fática. Quer um exemplo? Você tem aí o seu cliente acusado de tráfico de droga e você tem que comprovar que ela é mãe de uma criança de 6 anos e é a responsável única por ela. Beleza, junta esse documento como um documento novo e instrua o seu pedido ali mesmo na primeira instância. Esse é um dos exemplos, mas em regra, vamos direto para o tribunal, não vamos dar mole, não vamos deixar que a autoridade coatora, o juiz do primeiro grau, melhore a decisão. Sigamos aqui no nosso rascunhos e rabiscos, temos ainda este julgado do Supremo Tribunal Federal também, o habeas corpus 91386, habeas corpus 91386. É necessário contextualização concreta, individualizada sobre elementos constantes nos autos atribuídos ao acusado. Né? Então, o que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer o seguinte, que você tem que ter ali na decisão que prendeu o seu cliente um certo contexto, em quais circunstâncias que os fatos aconteceram, foi atribuído a ele, como aconteceu, o que aconteceu. Claro que são informações mínimas, que não devem ser confundidas com questões de mérito, com aquelas questões da dilação probatória, mas algumas situações têm que ficar ali descritas minimamente. Então a gente tem que ter uma contextualização concreta, né? Eu não posso falar assim, eu vou prender pela garantia da ordem pública, pela gravidade do crime. Não, isso não é uma contextualização concreta. Agora, se a pessoa cometeu aquele delito e uma pessoa contumaz que o risco de reiteração delitiva é bem considerável, aí já não é concreta. Aí já é concreta. Individualizada acerca do seu cliente, né? Tem que ser acerca do seu cliente, porque não adianta você falar, ele estava perto do fulano e esse fulano é perigoso, estava no mesmo espaço. Peraí, mas quem é que está sendo acusado, né? E sobre elementos constantes nos autos aí atribuído ao acusado. Então é isso que quer dizer esse HC. Temos ainda aqui outro julgado do Supremo Tribunal Federal, muito importante, que é o habeas corpus 80282. Temos ainda, sobre o mesmo tema, o HC 127186 e o HC 22072, que diz o quê? Que o habeas corpus, ou melhor, diz que a medida cautelar ou a prisão, ela tem caráter residual. Ela tende, então, a cautelar o processo. É diferente de antecipação de pena. É o que a gente disse no início. Se a medida não tiver por finalidade, se não tiver concretamente demonstrado, então, que está para cautelar o processo, que está sendo residual, ou seja,
que é residual? Porra, aquelas medidas do 319 ali não vão ser válidas. Eu tenho que prender esse cara. Um exemplo. Então, tem que estar demonstrado. Caso não seja demonstrado, podemos aí, ou o julgador pode incorrer em quê? Em uma antecipação de pena, o que é vedado pela legislação. Então, temos que ficar atento às decisões. Temos ainda aqui o entendimento do Supremo Tribunal Federal e o quarto, que é o 12.32.36, que você vê que um julgado aqui tem um assunto que decorre do outro, um tema decorre do outro. Sendo possível a substituição da prisão preventiva é dever do juiz. Repito, sendo possível a substituição da prisão preventiva, substituição pelas medidas do 319 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão. Sendo possível a substituição, é dever do juiz impor. Então, gente, prestem atenção, porque, embora tenhamos esse artigo 319, muitas e muitas vezes o juiz não fundamenta ou se fundamenta, faz aquele projeto de fundamentação. Só faz uma alusão que não são cabíveis, mas não explica empiricamente por que, por exemplo, que não pode uma tornozeleira, né, eletrônica, ou por que não poderia, de repente, ir ao fórum de tanto e tanto tempo. Enfim, são várias as medidas do 319. Então, o Poder Judiciário tem que elencar. Não elencou, você vai fazer seu habeas corpus batendo nesse ponto e o julgado, um dos julgados que você pode usar no seu HC é justamente esse. Tem então que demonstrar o risco, o Poder Judiciário, tem que demonstrar que a medida cautelar tem relação com o risco processual. Isso que o Poder Judiciário tem que demonstrar. Ou seja, não basta simplesmente fazer uma alusão vaga. Tem que demonstrar que a medida cautelar que o juiz determinou tem relação com o risco do processo. Ok? Vamos dar um exemplo onde a medida cautelar realmente pode ter risco com um processo. Violência doméstica em âmbito familiar. Morando cônjuges ou companheiros no mesmo lar, que tem um histórico de reiterada briga, reiteradamente tem-se ali situações de agressão, onde a mulher é vítima. A partir do momento que cada um está morando em lugar diverso ou um longe do outro, há algum risco? Cessou. Não tem um risco. Então, não pode ter uma medida, por exemplo, de prisão para aquele indivíduo que nunca desrespeitou uma medida protetiva, que está lá na Lei Maria da Penha, 11.360, salvo me engano. Então, não pode direto para a prisão do cara. Peraí, ele nunca descumpriu uma medida protetiva. Já estão morando em lugares diferentes. Me vem agora o delegado e representa pela prisão desse indivíduo? Não, porque nesse caso, então, é perfeitamente possível a substituição por uma preventiva, ou seja, um distanciamento do acusado da vítima. Pode também outras medidas tais quais domiciliar, ou seja, recolher em casa pela noite, enfim, várias medidas que sejam realmente úteis à proteção do processo. Então, amigos e amigas, aqui foi um bate-papo rápido para mostrar o seguinte: quando for fazer o habeas corpus, quando os senhores forem impetrar o habeas corpus, não faça aquele habeas corpus Nutella. Não faça aquele habeas corpus, como eu disse, das decisões judiciais Nutellas, simplesmente colocando o artigo 312 e falando que não consta ali nenhum risco à garantia da ordem pública, que não consta ali também nenhum risco à aplicação da lei penal ou à garantia da ordem econômica, ou que não há ali inconveniente da instrução criminal. Não faça isso. Esse tipo de habeas corpus serve para qualquer cliente. Ou seja, tal qual decisão, petição que serve para qualquer cliente, para nada serve. Então, este é um bate-papo sobre alguns elementos acerca do habeas corpus que devem ser analisados. Demonstrem a ausência de risco na sua peça, demonstre outras medidas que possam ser aplicadas ao seu cliente
para preservar o caminhar do processo. Assim, você estará dando tranquilidade para o juiz, que, além de juiz, é um ser humano que tem que dar uma decisão, ou melhor, que tem que dar uma explicação para os seus filhos, para a sua família e para a sociedade. Então, o habeas corpus, muitas vezes, ao contrário de que muitos pensam, não vem, num primeiro momento, para proteger o interesse do seu cliente, e sim proteger a segurança do processo e, por consequência, a tranquilidade do juiz. Essas são as dicas de hoje, espero que tenham gostado. Quem gostou, curta, inscreva-se no canal e dê sugestões para próximos temas. Um forte abraço!